Por que existem tantas leis no Brasil? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por Quintessência. Volta e meia, nos deparamos, ao lermos algum texto ou ao vermos algum vídeo na internet, com a realidade de que o brasileiro, via de regra, está submetido a toda sorte de leis sem sentido e sem viabilidade prática. Tal tipo de norma legislativa, em muitos casos, apenas prejudica a vida das pessoas, sem representar nenhum tipo de benefício para quem quer que seja. Nesses momentos, se levantam debates a respeito do papel do Estado. Se afirma que o brasileiro escolhe mal seus representantes nas casas legislativas. E ainda se diz que é necessário haver uma mudança na mentalidade dos congressistas brasileiros. Há ainda aqueles que debatem, com base em estereótipos, a respeito da observância de tais leis. Por um lado, há aqueles que dizem que todo o aparato legal brasileiro não faz qualquer diferença prática, uma vez que o brasileiro, por hábito, não é muito afeito a obedecer normas legais. Por outro lado, há aqueles que afirmam que é justamente o hábito do brasileiro não obedecer às leis, o famoso jeitinho brasileiro, que impede o país de prosperar. Todos esses debates, porém, são infrutíferos, pois partem do pressuposto de que o Estado é um bem para a sociedade, sendo necessário apenas que ele funcione de forma adequada. Mais pertinente, porém, seria perguntar coisas como: será que o Estado não cria tantas leis de propósito justamente para ter mais controle sobre a população? Ou então, será que o Estado não está funcionando exatamente como deveria funcionar, uma vez que seu objetivo é apenas nos controlar e nos tirar dinheiro? E será que nós não deveríamos apenas compreender a real função desse ente coercitivo? Uma análise literária pode lançar luz sobre essa questão, nos apontando a realidade nua e crua da lei positivada criada pelo Estado, e à qual estamos todos submetidos. Na célebre obra A Revolta de Atlas, escrita por Ayn Rand, somos apresentados a um detestável personagem chamado Dr. Floyd Ferris. Ele é o arquétipo do especialista, tal como temos visto com frequência na atualidade. Aquele indivíduo que, embora tenha vínculos com a ciência, se especializa em unir-se à política. É a representação do burocrata inescrupuloso que passa por cima de toda a verdade em nome dos interesses políticos. Em determinado momento do segundo volume da obra, vemos o Dr. Floyd Ferris travando um diálogo com o personagem Hank Rearden, industrial bem-sucedido e inventor do metal que leva seu nome. Naquele momento, o Dr. Ferris faz uma chocante e extremamente real revelação a respeito das leis criadas pelo Estado. Nós queremos que as leis sejam desrespeitadas. É impossível governar homens honestos. O único poder que qualquer governo tem é o de reprimir os criminosos. Bem, então, se não temos criminosos o bastante, o jeito é criá-los e fazer leis que proíbem tanta coisa que se torna impossível viver sem violar alguma. Basta criar leis que não podem ser cumpridas nem ser objetivamente interpretadas. Leis que é impossível fazer com que sejam cumpridas a rigor e pronto. Temos um país repleto de pessoas que violam a lei, e então é só faturar em cima dos culpados. No Brasil, temos leis para tudo. Tudo começa errado quando a própria Constituição Federal se contradiz. Por exemplo, o seu artigo 5º supostamente garante os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. No inciso 22, lemos que é garantido o direito de propriedade. Porém, logo no inciso seguinte, esse direito é relativizado, quando lemos que a propriedade atenderá à sua função social. Sabe aquele papo de "eu defendo a liberdade, mas..." Pois é, a nossa Constituição Federal inventou esse meme já em 1988. Toda sorte de arbitrariedades e absurdos são cometidos pelos nossos legisladores, e sobre os mais variados temas. Pense, por exemplo, que a Lei nº 9.956, de autoria de Aldo Rebelo, comunista de carteirinha, estipula que os postos de gasolina no Brasil não podem ter bombas de autosserviço, obrigando todos a contratarem frentistas. A quem essa lei protege no fim das contas? Ninguém é protegido, mas alguns são beneficiados. Neste caso, um pequeno grupo de indivíduos se beneficia dessa lei, em detrimento de todo o restante da população. Diversos municípios e estados brasileiros já proibiram coisas como canudos de plástico, mesas de bares em calçadas, saleiros em cima das mesas dos restaurantes, a venda de café adoçado, dentre outras maluquices. Pode-se desperdiçar ainda mais tempo falando sobre leis sem pé nem cabeça, que ainda vigoram em municípios, estados e até na União. Mas você já entendeu qual é o ponto aqui.
Lei estatal, via de regra, significa lei sem sentido. Na certa, você deve estar pensando, realmente, nossos deputados e vereadores fazem mesmo valer o salário nababesco que recebem. Porém, antes o grande problema dessa tonelada de leis fosse o dinheiro que é desperdiçado para remunerar os políticos que as redigem. O grande problema de todas as leis inúteis que compõem a nossa legislação é que elas dificultam absurdamente nossas vidas e nos tomam muito tempo e, é claro, muito dinheiro. Todo o gigantesco aparato legal criado pelo Estado advoga contra a relevância dessas mesmas leis. Em primeiro lugar, um número tão grande de normas legais faz com que seja impossível segui-las fielmente, fazendo com que a lei estatal, no geral, seja pouco respeitada. Além disso, o fato de essas leis versarem até mesmo sobre os temas mais irrelevantes e inúteis, passando aos olhos das pessoas não como formas de garantir a vida em sociedade, mas como meros entraves, contribui mais ainda para que a lei estatal seja vista com desdém pela população. Definitivamente, não é necessário haver um arcabouço legal tão robusto para que as pessoas vivam em paz umas com as outras. As leis criadas arbitrariamente por burocratas estatais são apenas isso, um arbítrio, uma decisão unilateral que gera uma obrigação à outra parte. Neste caso, a outra parte somos todos nós. À medida em que a ação do legislativo avança, mais leis inúteis são criadas, o que apenas atrapalha a vida dos cidadãos sem trazer qualquer tipo de benefício prático. As leis criadas pelos políticos e burocratas, que utilizam nomes pomposos como vereadores, deputados e senadores, não têm por objetivo viabilizar a justiça e nortear a convivência entre pessoas pacíficas. Essas leis, na verdade, têm por objetivo, em primeiro lugar, controlar nossas vidas, até mesmo nos aspectos mais íntimos, e, em segundo lugar, criar uma série de dificuldades e entraves para, como diz o famoso jargão popular, vender facilidades. Não se engane, grande parte do aparato legislativo ao qual estamos submetidos existe apenas para alimentar uma indústria de multas, que enche o bolso de fiscais, policiais, agentes de órgãos de controle e tantos outros indivíduos que, dado o incentivo legal, enchem os bolsos de dinheiro, fazendo vistas grossas para leis que eles próprios sabem ser injustas. A cada dia, novas regulamentações são aprovadas, em algo que vai resultar apenas em mais punições e na desnecessária complicação de atividades que, de outra forma, seriam mais facilmente executadas. O povo não se beneficia com essas leis. Elas servem apenas para privilegiar ainda mais a máquina estatal. O mais curioso, contudo, é ver pessoas defensoras do Estado e de seus três poderes argumentando que se mede a eficiência de um deputado ou vereador pela quantidade de leis que eles propõem. Ora, é como se o Brasil precisasse mesmo de mais leis. Como libertários, podemos ter certeza, quanto mais leis um legislador propõe, pior ele é para os indivíduos. O melhor que os senhores vereadores, deputados e senadores poderiam fazer é ficarem sentados em suas confortáveis poltronas não fazendo absolutamente nada, esperando seus poupudos salários caírem em suas contas bancárias no fim do mês. Na certa, a vida de todos seria bem mais fácil se eles tomassem essa nobre atitude. Encerro este artigo citando mais uma vez o Dr. Floyd Ferris, desta vez em uma reunião com a alta cúpula da burocracia parasitária estatal. Naquela ocasião, ele disse o seguinte: só se pode desarmar um homem por meio da culpa, por intermédio daquilo que ele mesmo aceita como culpa. Se não há bastante culpa no mundo, precisamos criá-la. O perigo é o homem que obedece a seus próprios padrões morais. Cuidado com o homem de consciência limpa. É esse que vai nos derrotar. É um dever moral de qualquer indivíduo desobedecer leis injustas, porque estas servem exatamente como meio de controle da população e de violência contra as liberdades individuais. Cada vez que alguém diz sim a uma ordem estatal antiética, essa pessoa está dizendo não para a sua própria liberdade e para a liberdade dos demais. As leis estatais não refletem a justiça ou a ética, elas refletem apenas os desejos dos burocratas estatais. E o que eles querem é sempre o mesmo: controlar as nossas vidas em cada mínimo aspecto, destruindo no processo qualquer resquício de moralidade e de justiça que pudesse ainda haver nessa instituição violenta e coercitiva chamada Estado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!